Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou da Comissão de Mediação e Conciliação da Subseção de Pinheiros. Quero agradecer em nome da comissão e do presidente, Dr. Luiz Carlos Azeredo, e agradecer a oportunidade também ao presidente da subseção, Dr. Paulo Sérgio Ferraz de Camargo, e a vice-presidente, doutora Isabel Sartori. Agradecemos bastante aqui a essa oportunidade de mais uma live aqui. É com muita alegria que nós recebemos, então, hoje para falar um pouco da mediação digital, né, das inovações, a doutora Regina do Bugras e o doutor Marcelo Rodante. A doutora Regina Maria Vasconcelos do Bugras é desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mestre e doutora pela Faculdade de Direito da USP, coordenadora e professora do curso de formação de conciliadores do TRT de São Paulo e vencedora do 3º Prêmio Inovare da categoria de juiz individual. O doutor Marcelo Vieira Machado Rodante, advogado, sócio da Machado Rodante Advocacia, pós-graduado em Direito Processual Civil e em Estudos da Paz e Transformação de Conflitos pela UniBR, em parceria com a Cátedra da Paz da Unesco, e mediador de várias câmaras privadas, responsável pela América do Sul, no GCLC, Global Collaborative Law Council. É um prazer, então, tê-los aqui. Quero agradecer também a presença dos presidentes de comissões, que eu estou vendo aqui, de alguns amigos, e também nossos amigos da Comissão de Mediação. Então, vamos passar a palavra, então, para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, fique à vontade, por favor. Só um lembrete, desculpe, só um lembrete, por favor, de manter os microfones fechados, e à medida que de perguntas também, para elas serem apostas no chat, né? Que depois, na ordem, nós vamos, na oportunidade, vamos passar para os palestrantes. Então, muito obrigada. Com a palavra, doutor Marcelo. Muito obrigado, doutora Sônia. Estou colocando aqui meus 20 minutos que nós combinamos, para não me perder. Às vezes eu começo a falar e me apaixono pelo que eu estou falando e perco noção do tempo. Então, está aqui meus 20 minutos. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês, com a doutora Regina, que hoje eu posso chamar de Regina, minha amiga. Temos trabalhado e pensado juntos, especialmente essa questão do universo online, do universo virtual. Então, uma satisfação estar com todos vocês aqui na sala. Não vou falar todos os nomes para a gente acelerada no nosso pouco tempo, mas sintam-se todos cumprimentados, satisfação muito grande. Obrigado à comissão também e à OAB de Pinheiros por esse convite, por essa deferência estarmos aqui hoje. Bom, a gente combinou, eu vou falar um pouco num panorama um pouco mais geral, a doutora Regina vai falar sobre o viés um pouco mais específico da Justiça do Trabalho. Eu queria começar conversando com vocês nessa reunião, nesse bate-papo, observando que a gente sempre precisa estabelecer uma perspectiva da nossa fala, nosso lugar de fala. Qual é a perspectiva que a gente está falando? Para a gente conseguir estabelecer um recorte na nossa fala. Então, eu poderia falar a respeito da mediação online, a gente pode chamar de ODR, né, que é Online Dispute Resolution, sob a perspectiva do advogado. A gente pode falar sobre a perspectiva do mediador. A gente pode falar sobre a perspectiva das instituições de ensino para o desenvolvimento de metodologias no Brasil. Essas perspectivas, naturalmente, elas acabam importando na linha e na construção do raciocínio que a gente acaba tendo. Especialmente a minha perspectiva, o meu recorte, ele pode ser da visão de um mediador de conflitos, que trabalha no campo, já vão fazer ali uns 10 anos, dentro
de um recorte de direito de família e de direito societário. Então, o meu campo de atuação é em conflitos de natureza societária e natureza de família. Mas eu não posso dizer que o meu escritório, desde que eu me formei, eu sempre tive também uma sintonia e uma linha por conta do escritório com o direito do trabalho. Então, eu sempre cuidei dessas áreas, mas mais dedicado mesmo no caso de direito de família e societário. Mas eu tenho uma larga experiência dentro da advocacia na Justiça do Trabalho. Tema que, então, me é muito afim, né, da Justiça do Trabalho. Eu sempre gosto de lembrar a todos que a gente tem, basicamente, didaticamente, duas linhas de raciocínio que são importantes como ponto de partida. Ou a gente tem uma visão, uma análise, que ela parte de um olhar de adjudicação, de adversariedade, de litígio, né? Ou a gente parte de uma visão do universo de consenso, de autocomposição, de construção de alguma coisa diferente daquilo que a gente tem no que se chama de heterocomposição ou adjudicação. Então, como metodologia de solucionar conflitos, dentro dessas duas linhas nascem diversas possibilidades. Então, esse olhar, ele é um olhar que estabelece uma premissa e uma diferenciação muito importante. Pode parecer até básico, muito elementar, mas é muito importante fixar isso. Quando a gente está falando desses métodos consensuais, autocompositivos, né, que não são de adjudicação, não tem uma pessoa decidindo, a gente ingressa na possibilidade de muitos métodos. Muitos métodos. Os métodos, eles têm começo, meio e fim. Eles passam por premissa. Os métodos foram testados. Os métodos têm como ser reproduzidos. Então, dentro dessa linha consensual, autocompositiva, a gente pode pensar no método de conciliação. A gente pode pensar no método de mediação. A gente pode pensar no método de círculo de construção de paz. A gente pode pensar no método de práticas colaborativas. Todos eles possuem metodologia que podem ser replicadas. E mesmo essas metodologias, elas têm escolas muito diferentes. Você pode ter uma escola mais para Harvard, ou seja, vai ter um conteúdo um pouco mais econômico e mais negocial. Você pode ir para uma escola mais transformativa, ou seja, vai ter um viés mais humanista na sua base de formação. Você pode ir para um viés de mais psicologia e assim vai. Então, você pode ter um viés de escolas de maiores enfoques em narrativas. Isso faz com que a gente entre num universo de muita complexidade, de muitas possibilidades de atuação. Então, tanto para o viés do mediador, ou do conciliador, ou desse facilitador, lato sensu, ou do viés do advogado, abrem-se vários campos e muitas possibilidades. Porque você, quando trabalha com conflitos, você trabalha com um material humano que é extremamente rico e extremamente complexo. E quando você vai fazer uma interferência, você vai acabar dando uma predominância para um olhar mais litigioso, quando você não tem alguns elementos que permitem que as pessoas sentem para conversar e para construir algo diferente daquilo que o judiciário ou uma arbitragem podem te dar com o oferecimento de uma decisão, de uma sentença. Tá? Quando a gente está estudando e desenvolvendo a conciliação e a mediação em todo o Brasil, eu falo nós, né, eu me junto aqui a uma comunidade inteira, a gente faz isso na justiça comum, ou seja, na justiça estadual, você tem na justiça federal, nas muitas matérias. E você também pode ir para a justiça do trabalho, com resoluções que tem na justiça do trabalho e que levam esse universo, né, autocompositivo para a justiça do trabalho. Então, a matéria influencia, o tipo de conflito influencia, os personagens influenciam,
o método que você usa e como você usa, a escola que você usa. Então, ele é um universo rico e é um universo complexo. E quanto mais você estuda, mais você se apaixona e mais você vai vendo como ele é amplo. Por isso que a gente, né, tem assim, um universo que se abre quando você entra nesse universo de construção de consenso, lato sensu. Os nossos desafios de disseminação na justiça do trabalho, na justiça comum, na justiça federal, aonde quer que seja, desses métodos, enquanto formação de cultura no nosso país, já trazia para todos nós, afeitos a essa matéria, desafios consideráveis. Porque a gente precisa formar uma cultura, precisa entender todos esses elementos que permeiam os seres humanos, nas suas complexidades, conseguirem se entender ou construir algo diferente de uma decisão judicial, de uma decisão arbitral. Então, os desafios já existiam, já havia uma separação também entre um conceito de mediação judicial e mediação extrajudicial, mediação privada, no qual na mediação privada você tinha um ritmo, você tem um alargamento, você tem um tempo, você tem uma dinâmica, você tem pagamento do mediador, diferente daquela feita no judiciário, que segue, às vezes, o ritmo de um determinado coordenador ou de uma determinada instituição, com um tempo, às vezes, mais curto. Então, todos esses desafios eles já vinham sendo tratados, eles eram grandes. E havia, posso te dizer assim, na minha percepção, de quem gosta muito desse tema e se dedica a esse tema há muito tempo, que havia uma preferência para que isso fosse feito de uma maneira presencial. Dentro dessa ideia de um ambiente presencial, seja sendo conciliação, sendo mediação, no trabalhista, no civil, na família, o presencial ele era muito requisitado. As pessoas tinham o hábito de fazer isso presencialmente, da comunicação se estabelecer no ambiente presencial, com os seus desafios da complexidade humana. E já existia também, há pelo menos 10 anos ou mais, a ideia de Online Dispute Resolution, né? Os americanos até que criticam um pouco esse ODR, que pode dar uma palavra que juntada da odor, que pode parecer odor, enfim, tem essas coisas dos nomes, mas já se estudava esse ODR há um bom tempo, mas ele tinha uma linha de atuação mais massificada, mais para o universo de consumo, mais para o próprio universo online, das compras online, mais por uma questão também de inteligência artificial, em que as disputas, os small claims, né, as causas pequenas, elas eram resolvidas de uma maneira virtual, muito mais rápida. E existia, sim, a possibilidade de fazer conciliação, mediação nessas muitas áreas e nas suas muitas dificuldades, e de se fazer ela online, mas isso não era feito muito comumente. Acho que por uma questão de hábito e por uma questão da comunidade, em geral, entender que a presença, a proximidade era importante. Havia um caso em que as pessoas viajavam de estados diferentes para passar, às vezes, 1 dia, 2 dias fazendo uma mediação, instalados em um hotel. Por quê? Porque algo chamava essa presença, dando a entender que na presença a comunicação, a despeito dos seus desafios, ela acaba sendo um pouco mais produtiva. Eu ainda sou credor da ideia de que presencialmente existem outros elementos de percepção de comunicação que eles são enriquecidos. Mas existem vantagens e desvantagens de uma comunicação presencial para uma comunicação virtual, digital. Óbvio que vão trazer benefícios como tempo, valor, mobilidade, e aí vai. Então, nós fomos, em grande parte em função da pandemia, da questão do Covid-19, do coronavírus, nós fomos todos arremessados de frente para uma transformação a fórceps, no qual todos nós nos vimos, de alguma maneira, levados a ter uma atuação virtual e online muito maior. Então, as câmaras passaram a abrir o seu espaço online, os judiciários passaram a ver como que eles podem fazer as questões online. Já existiam alguns projetos internacionais importantes sobre cortes online, né, estudos sobre corte online, e aí eu já falo daquele universo de adjudicação mesmo, já estudos avançados sobre essa possibilidade, como um acesso à justiça, tema interessante, muito rico.
E a gente se vê hoje na necessidade de desenvolver tudo aquilo que a gente já tem de experiência de aprendizado em conciliação e mediação no presencial, fazer uma transformação para o online. E fica, naturalmente, um desafio também importante, que vem para a comunidade dos advogados e para a comunidade dos mediadores, nos seus posicionamentos, para que eles consigam fazer essa transformação, consigam profissionalizar a sua atividade, abrindo um caminho tanto para o presencial, quando ele retornar a acontecer, porque eu acredito que ele vai voltar a acontecer em algum momento, eu não sei quando, mas que deve se manter também essa abertura por um hábito que vai ser criado, uma cultura e um hábito que vai ser criado, que vai se descobrir que fazer as coisas pelo mecanismo virtual e online, ele é positivo e ele pode acontecer. Falava com a doutora Regina, alguns casos, alguns divórcios, de algumas questões de dissolução societária, que já foram conduzidas, né, 100% por meio de plataforma e com êxito, tá? Então, é possível de acontecer, a gente não precisa desconsiderar. Mas a própria prática dessa mediação, ela se mostra um pouco diferenciada. E é isso que eu acho que a gente vai precisar começar a compartilhar à medida que essa experiência ela for crescendo, ela for se desenvolvendo. Acho que são poucas as pessoas que têm uma experiência larga o suficiente em online dispute resolution que possa ser trazida hoje, que não seja presa à questão dos small claims ou das questões voltadas ao mercado de tecnologia em si, de compra e venda de mercadorias. Posso estar falando alguma coisa imprópria, porque, que nem eu disse, algumas pessoas já usavam isso, mas era numa pequena dose. Alguns pontos que eu acho que são muito, muito importantes e muito interessantes de serem colocados. No universo 100% online, a gente vai ter e precisa dividir isso, se é o mercado privado ou se é o mercado judicial. O mercado judicial, inclusive eu recebi um e-mail recentemente do CNJ nesse sentido, ele vai fazer cadastramentos, até onde eu entendi, de mediadores que possam fazer uma atuação online, uma mediação virtual, né, em tempo, imagem, som reais. E isso traz, eu acho que um valor super importante para a sociedade em geral e para o judiciário em geral, porque você não tem que lidar com a questão do deslocamento desses conciliadores e desses mediadores, muitas vezes localizados em certas comunidades, participando dos seus sejusques locais, né? Então, a gente pode considerar hoje que mediadores, eles poderiam, em teoria, ter uma abrangência muito maior de atuação do que tinham em função de um hábito ou de uma rotina de um espaço de presença física. Então, eu acho que ganha-se um campo de atuação muito grande para todos os mediadores, em termos em geral, desde que, naturalmente, eles façam essa migração para o mundo online. Também não acredito que seja tão difícil a migração do mundo presencial para o mundo online. Eu acho que merece uma adaptação, mas eu não acho que é uma adaptação tão grande, porque a base formadora das metodologias, seja ela qual for, se é uma metodologia mais de conciliação, mais de mediação, enfim, seja da qual for, ela mantém a sua base mesmo no universo virtual. Ela não modifica muito a sua base em função dela não ser presencial. Muito embora a gente pode considerar, pela experiência, falando assim do meu ponto de vista, que não é igual, não é a mesma coisa, né? O acolhimento, quando as pessoas chegam no seu escritório, ele acontece no presencial de uma forma. Como é que você traduz esse acolhimento numa abertura, numa sessão privada online? Você percebe no curso da sua fala ou da fala dos mediandos ou dos conciliandos no universo online que é mais rápido. Você não tem tanto tempo. O silêncio é algo que incomoda um pouco mais do que o silêncio numa sessão presencial. O silêncio numa sessão presencial ele é preenchido por um olhar, ele é preenchido por um determinado momento. O silêncio numa sala, numa plataforma, ele é algo
pelo menos pelo hábito que ainda incomoda um pouco. Eu tive essa percepção. As falas são mais rápidas. Em compensação, como pontos positivos, a gente pode considerar que o computador, a tela de computador, ela pode ser um estímulo de fala para pessoas que em presença não teriam a mesma disposição e a mesma possibilidade de fala. Existe uma sensação aparentemente maior de proteção quando você fala por meio do universo virtual. Em compensação, ele também abre margem para as pessoas acabarem falando mais do que muitas vezes elas fariam no presencial, e aí entra essa questão da comunicação. A comunicação ela pode acabar se tornando também um pouco mais agressiva. Pensando em métodos de solução de conflitos 100% online, desde o começo, desde a entrevista do mediador, a entrevista das partes, a entrevista com os advogados e a formação de todo o contexto, a questão da empatia, a questão de como você se comunica durante as sessões. Algumas plataformas permitem essa quebra, né, para que elas possam acontecer. Então, os mediadores eles precisam começar a entender um pouco mais dessa tecnologia, dessas plataformas, para que não haja uma quebra no movimento de uma mediação. Às vezes você está numa mediação e você está num fluxo, né? A conversa está andando muito bem. No presencial não existe quebra. Agora, você pode ter sessões separadas, individuais, os cálculos, mas está dentro desse fluxo. Numa sessão de virtual, essa quebra ela pode ser um pouco mais sentida se o mediador, na hora de fazer, por exemplo, a intervenção, ele se perder no meio das janelas ou coisas do gênero. Então, assim, a minha fala é muito no sentido de entender o valor do mundo virtual, algo que, para mim, tem sido objeto de estudo. Já fui fazer curso sobre plataformas, já estou fazendo curso estudando questões de como que a comunicação no mundo virtual ela pode ser adaptada para ganho naquilo em que você tem de perda de sensoridade. As pessoas, quando estão atrás de uma tela, como todos os senhores agora, podem estar, por exemplo, com uma criança correndo, podem estar se alimentando, podem ser chamados pela mulher ou pelo marido ou pela funcionária. Então, existe a necessidade de uma adaptação e de um critério que cada um deve ter no seu próprio espaço, né? Isso entra também no universo do home office, que as pessoas têm sentido de dificuldade de trabalhar no home office pelas distrações que o universo virtual trazem. Enfim, eu acho que são muitos desafios, mas o recado principal nós aqui no Brasil estamos ainda aprendendo no presencial a como tocar mediações e conciliações diante da complexidade humana que os relacionamentos humanos. E agora a gente foi lançado para o mundo virtual. A adaptação tem que ser feita, eu não acho que ela é tão drástica como eu escuto algumas pessoas falando, mas ela é sensível. E a gente pode bater um pouco mais, falar um pouco mais de casos concretos que eu posso compartilhar quando terminar a minha fala. Meus 20 minutos já deram, agora está com você, Regina. Pois não? Como é que está o áudio? Está bem, doutora Luísio? Eu aqui eu escuto muito. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de conversar na casa virtual do advogado, né? Agora já temos salas virtuais, espaços virtuais, casa virtual. E agradecer a doutora Sônia, ao AB, pela oportunidade, não de fazer uma palestra, mas de conversar. Temos aqui um público restrito e qualificado, podemos debater essa questão. A minha preocupação em sugerir esse tema, inclusão digital, mediação, acesso à justiça, foi exatamente por esse momento que estamos passando de transição do pessoal para o virtual e pensando no papel de cada um nessa transição. Nós podemos pensar aqui num sistema harmônico de solução de conflitos. Hoje, em razão do desespero, do estresse,
Estamos ouvindo muita gente dizer, não, vamos partir para negociação, vamos partir para mediação, vamos partir para conciliação. É a solução na hora do desespero. E qual é o nosso cuidado? Nosso cuidado tem que ser no sentido de que não permitamos que a virtualidade traga uma desqualificação no nosso processo de solução. E pensando nisso, nós temos que realmente ter aquela distinção entre a negociação direta, quer das partes diretamente, quer assessorada pelos seus advogados, de uma conciliação judicial, a presença do juiz, com o juiz direcionando aquela conciliação, e também da mediação que se utiliza da pessoa, de um profissional capacitado, que é um mediador, seja extrajudicial, seja judicial. E aí eu pergunto, né, qual é o papel do Estado, qual é o papel do judiciário neste processo? O judiciário, ele pode atuar como agente homologador, o agente que controla a legalidade. O que está sendo feito pelas partes e seus advogados está de acordo com as normas de legalidade ou afronta alguma norma de legalidade? Então, o judiciário vai fazer, sim, esse controle. Ele também vai controlar a execuibilidade. Por quê? Porque se nós fizermos um acordo inexequível, ele não vai dar conta, né? Se existir um compromisso que o judiciário não pode executar, ele vai dizer, bom, eu homologo, mas aqui é um mero compromisso. Não há executabilidade deste compromisso. Agora, o judiciário também, a partir da resolução 125 do CNJ, além de órgão homologador, além do juiz conciliador durante as audiências, também com a presença dos advogados, a homologar o acordo por petição, ele começa a fazer um papel de também um agente estatal que vai conduzir a mediação, conforme as exigências de um código de ética, conforme as exigências de uma capacitação mínima. E é neste papel do Estado, do Judiciário, como um mediador ou como um coordenador da mediação feita dentro da sua arena, né? É que nós vamos aqui fazer algumas indagações, até utilizando a própria técnica da mediação. Como é que esta mediação online hoje, ela pode acontecer? Apenas através de plataforma de áudio e vídeo? Ela pode acontecer também por WhatsApp? Ela pode acontecer pelo FaceTime? Ela pode acontecer por telefone, no Viva Voz? Como é que ela pode acontecer? Ou ela pode acontecer com um misto de todos esses canais? Nós sabemos que o nosso Código de Processo Civil e a nova lei que foi agora promulgada, agora em 2020, permite essa conciliação pelos meios tecnológicos, certo? Agora, eu pergunto, nesta conciliação, nesta mediação colaborativa, em que há um terceiro capacitado para fazer este papel dentro do judiciário, é importante a participação da parte? É importante para quem? É importante para o advogado? É importante para o sistema? É importante para o instituto? É importante para o judiciário? Se é importante, eu pergunto, o meio virtual, ele facilita ou ele dificulta a participação das partes nesta mediação? E aí nós não estamos falando em audiência, não estamos falando em homologação de acordo com o advogado totalmente autorizado, com procuração. Nós estamos falando da mediação colaborativa prevista na resolução 125 do CNJ. Esta participação das partes, ela é importante, e o fato de ser virtual dificulta ou facilita? Bom, e aí entramos então na exclusão digital.
Nós sabemos que uma grande parte da população, acredito, usufrui de um celular, de um smartphone. E com dados talvez comprados ou com dados que eles conseguem nos locais em que estão, dados acessíveis. Estas pessoas, além da dificuldade de acesso aos dados, existe a facilidade de manejo? Bom, esta pergunta eu diria o seguinte. Primeiro, eu entendo que a participação é muito importante, a participação das partes acompanhada de seus advogados. Até para o advogado é muito importante que a responsabilidade de qualquer acordo que se faça, qualquer conciliação, qualquer consequência, seja compartilhada. É mais ou menos a mesma responsabilidade do médico quando ele toma uma decisão de fazer cirurgia, não fazer cirurgia. O dono da doença, o dono do corpo, tem que participar. Então, eu acredito que é importante, nesse molde da Resolução 125, que as partes participem. Agora, eu, como advogado, como conciliador, como mediador, como Estado, como organização judiciária, eu posso facilitar ou dificultar. Se eu falo, olha, vamos fazer aqui a mediação, mas eu não preciso convocar a parte, o advogado tem procuração, e essa parte, depois eu converso com ela de alguma forma, por telefone, e o conciliador fala, tudo bem, está difícil mesmo, eles não têm dados, não têm acesso, então vamos fazer mesmo sem a parte. É uma tendência, isso pode acontecer. Agora eu pergunto, é mediação? E existe uma forma de se promover essa participação? Como? Seria essa virtualização das conciliações permitidas no Código de Processo Civil uma oportunidade para se investir na inclusão digital ou seria uma desculpa para se proporcionar a exclusão da parte da mediação? Essa é a minha preocupação. Então, eu fiquei imaginando, e até escrevi um artigo a respeito que saiu no Migalhas, como é que os fóruns, a organização judiciária e o poder público poderia implementar ou promover esta inclusão digital? De uma forma tão rápida, não sei, mas pelo menos haver uma intenção, uma política de inclusão. E eu fiquei imaginando, enquanto eu estava aqui aguardando começar, aquelas cabines telefônicas, sabe aquelas cabines vermelhas de Londres? A gente tinha antes os orelhões, né? E que as partes compravam fichas, depois cartões, e depois não foi mais necessário, os orelhões foram destruídos e hoje é quase que assim histórico o orelhão. Mas eu fiquei imaginando, né, como é que se poderia fazer uma política pública de inclusão digital em que as partes tivessem privacidade e segurança. Porque na questão das audiências, eu já vi muita gente dizer, não, o advogado deve levar a parte para o escritório dele e aí, então, ele dá o acesso à parte, à plataforma, junto com ele, no computador. Mas isso me parece que vai um pouco contrário à questão do isolamento, né? Acredito que se a ideia é se trabalhar digitalmente ou virtualmente, o advogado não pode ter a obrigação de suprir esta deficiência que é prevista no Código de Processo Civil, que os fóruns devem proporcionar. Agora, se eu tiver estas cabines de acesso apenas nos fóruns, para aqueles que precisem, claro, alguns vão ter em casa, não vão precisar, eu vou continuar centralizando o acesso digital. Porque uma das grandes vantagens, como disse o Dr. Marcelo, é a não locomoção. Você, centralizando no fórum as cabines digitais, você vai fazer com que as partes tenham que pegar ônibus, tenham que se expor, tenham que utilizar tempo para ir até o fórum onde ele encontrará esse ambiente digital. Agora, se eu pensar numa política pública, depois eu quero debater com os colegas se eu estou indo longe demais, né? Mas por que não?
em que eu tenha cabines distribuídas em locais públicos, né? Vamos pensar aí, ou locais de uso público, né? Vamos pensar em parques, vamos pensar em rodoviárias, vamos pensar em estação de metrô, vamos pensar em lotéricas. E essas cabines proporcionarem esse acesso digital, essa inclusão digital, através de códigos, vamos supor, audiência ou sessão conciliatória designada. Passamos o código para o advogado. O advogado, então, por telefone, por algum contato, passa para a parte uma senha. Hoje nós já estamos frequentando hotéis, já estávamos, né? Em que não tinha recepcionista. A gente recebia um código, chegava na porta do hotel, digitava o código, na porta do quarto, digitava o código, você estava lá dentro. Então, eu estou imaginando uma cabine em que na porta você tenha um acesso por senha e que dentro dessa cabine você tenha um esquema de informação autotutorial, né? Você entrou, você aperta um botão e aí você recebe uma informação de como utilizar aquele equipamento. E aí você teria o acesso digital, você teria a privacidade, você teria a segurança em vários aspectos de ficar ali dentro. A gente fica imaginando que isso é impossível, mas olha, pensa tantas coisas que já imaginamos ser impossível no passado e que acabou acontecendo e que acontece hoje. Olha, quando lançaram aquelas bicicletinhas para alugar, aqueles patinetes, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas isso vai ser destruído, né? Ou vão roubar, alguma coisa vai acontecer. E no final, as bicicletas estão aí, hoje talvez não estejam sendo tão usadas, mas elas foram funcionando, né? Então, eu acredito que a inclusão digital, ela deve ser uma política. Eu só dei uma ideia, né, de como poderíamos proporcionar essa inclusão às camadas que talvez não tivessem esse acesso. Mas é muito importante que tanto os advogados, como os conciliadores, como a organização judiciária, faça a promoção ou dê a importância para a participação das partes. Por quê? Porque eu entendo que se excluída a participação das partes, sob a justificativa de que não tenham acesso digital, nós vamos estar dando passos e passos atrás na mediação. Porque a mediação tem como essência, além da capacitação do mediador, o tempo necessário, a adequação do remédio, a participação e a voz à parte. Então, eu imagino que seria muito importante para nós pensarmos nisso, pensarmos em como pode acontecer para que não haja essa exclusão. E é importante também que a gente pense que esta exclusão digital, esta inclusão digital, vai depender muito do nosso empenho, do nosso trabalho, do próprio advogado, de falar, não, você vai participar, porque é bom para o advogado que a parte participe. É bom que a parte veja o que está acontecendo, para não colocar nas mãos do advogado toda a responsabilidade da solução ou da não solução do seu processo, né? Porque para o advogado é importante participar e compartilhar com a parte as dificuldades que ele está tendo com a parte contrária, as dificuldades do empregador. E nada como a parte, dono do direito, presencialmente ouvir dos próprios participantes daquela sessão quais são os obstáculos, quais são as dificuldades. Porque a parte, ela tem aquela noção, eu coloquei na mão do meu advogado, ele vai resolver. Mas o advogado não faz milagre, tampouco o juiz faz milagre. Então, é muito importante a responsabilização da própria parte sobre o solucionar, como solucionar ou não solucionar aquele conflito que ela confiou ao advogado. Então, na verdade, a ideia desta inclusão digital também é pensar na seriedade e como evitar a fraude. Por quê? Vocês já imaginaram a situação de uma parte estar participando que ela não é a parte? Como é que nós vamos, então, aferir se aquela parte é realmente aquela pessoa? Então, nós precisamos ter, no mínimo, uma foto. Se nós utilizarmos o WhatsApp, se nós utilizarmos um meio telefônico de viva voz,
nós precisamos ter um mínimo uma foto daquela pessoa para que quem, no caso trabalhista ou no caso de outras áreas, trabalhou com ela, possa dizer, este é sim fulano. Nós podemos, por exemplo, pedir que se digitalize o documento ou se fotografe o documento e mostre na tela, para que a gente possa saber, para que não haja esse risco de fraude de fulano por cicrano, não é? Então, eu tenho aquela sensação de que, aprendendo e reaprendendo, nós vamos poder fazer com que a sessão virtual, ao invés de dificultar, venha facilitar. Por quê? Né? Porque não mede distância, não mede fronteiras. Vocês vejam bem, outro dia, no curso de formação dos conciliadores lá do Tribunal da Segunda Região, nós pedimos alguns depoimentos de alguns juízes sobre esta questão. Se a virtualização das sessões de conciliação e mediação estão dificultando ou estão facilitando a participação, vamos colocar aí, dos empregados ou da camada mais carente dos nossos jurisdicionados, né? E, para nossa surpresa, teve uma juíza que narrou que tinha um reclamante, um empregado, um motorista de caminhão, e que ele parou num restaurante que dava acesso ao Wi-Fi e ele conseguiu participar da sessão conciliatória. Ou ele, mesmo tendo dados, parou o carro e conseguiu fazer com seus próprios dados. E a pergunta é, será que ele estaria participando se não fosse virtual, se fosse presencial? Será que ele teria que largar o trabalho dele, que se locomover, deixar de estar onde ele deveria estar, cumprindo a sua missão? E, no entanto, facilitou. Ele simplesmente parou o caminhão e conseguiu participar. Então, assim, eu imagino que a virtualização não obrigatória, e já partimos daí que a mediação não deve ser imposta, nós já saímos com uma vantagem com relação às audiências. Por quê? Porque as audiências são obrigatórias. A mediação, as sessões conciliatórias devem ser voluntárias, a meu ver. Então, nós não temos que nos preocupar, inclusive, com contraditório, com se a parte vai conversar com o vizinho, com o irmão, se a parte vai pegar o celular da cunhada emprestado. Isso não é problema para nós. Até porque a mediação ela é participativa, inclusive da família, do marido, do cachorro, do papagaio, não há problema nenhum com isso. Então, nós saímos à frente com relação às audiências tradicionais por esses dois motivos. Primeiro, que não temos que ter qualquer tipo de receio com relação à testemunha, conversar com parte e tudo mais. Segundo, que apesar da confidencialidade que ela é voltada para não se usar os dados no processo, nós podemos contar com a participação de membros da família, nós podemos contar com a participação de eu não tenho celular, mas meu filho tem, e meu filho tem dados, eu posso utilizar o celular dele, então nós já estamos à frente neste particular. Então eu vejo que é muito importante, primeiro, nós não utilizarmos a mediação de uma forma desqualificada, a ponto de dar passos atrás em tudo que conquistamos. E principalmente do ponto de vista de evitar ou de dispensar a participação das partes. Segundo, acho que deve ser um incentivador de uma política de inclusão digital. E a forma, vamos trabalhar e vamos pensar. Terceiro, acho que todos nós, judiciário, advogados, podemos auxiliar na implementação deste modelo, né, para que haja uma maior participação das partes, para que a virtualização seja um facilitador para que as partes venham a participar e venham a exercer também esse protagonismo na mediação. E acho que, se nós tivermos muito firmes esta ideia deste papel que nós temos para que a mediação persista, para que ela continue, eu acho que nós podemos, com debates, com ideias, movermos as políticas públicas dos próprios tribunais, e eu acho que a OAB é uma instituição fundamental para isso, porque a OAB pode ser, inclusive,
um ponto de conexão, né? Eu acho que nós podemos sim incrementar a participação dos jurisdicionados na solução dos seus conflitos como uma forma de formação, de aprimoramento das nossas relações judiciais dentro disso que eu chamo de um sistema harmônico de solução de conflitos. Eu vou parando por aqui, até porque não sei qual é o nosso prazo e seria muito interessante ouvir aí a opinião de vocês destas minhas ideias, talvez um pouco muito tecnologicamente avançadas, mas por que não acreditar que somos capazes e que é possível. Obrigada pela atenção de todos vocês. Parabéns, doutora Regina, parabéns, doutor Marcelo, pelas excelentes exposições, né, tão esclarecedoras e bastante pontos para reflexão, né? Doutor Marcelo, no sentido de ter abordado um grande desafio, né? Desafio que nós estamos passando, vários desafios, né? Que nós temos à frente, no sentido da mediação online, né? Eu comungo muito com a sua posição, no sentido da dificuldade da mediação online, a diferença entre a mediação online e mediação presencial, né? Eu também acredito que esse aspecto da mediação online e presencial, isso poderá ser dividido futuramente, né? Ficar num caráter de divisão aí. E a doutora Regina também, a preocupação no sentido da protagonismo das partes, da presença das partes na mediação, onde a presença das partes, né, se trata de grande importância, até no sentido de auxiliar, né, a responsabilidade dos advogados. Então, são vários pontos para a reflexão. Antes de passar para as perguntas, gostaria de perguntar ao doutor Marcelo e à doutora Regina também, as experiências, né, doutor Marcelo, a experiência que já teve com mediação online, tanto a mediação empresarial quanto a mediação familiar também, se atua nas duas áreas, né? E a doutora Regina no sentido da mediação trabalhista, né? Eu gostaria de passar, então, a pergunta aí para o doutor Marcelo, se puder. Bom, enquanto mediação tipicamente privada, nesse período de pandemia, eu participei como fazendo mediação em 2 casos. Um caso de família e um caso envolvendo uma dissolução societária. Como eu falava, né, na mediação privada, a gente eu considero a mediação privada como uma grande vantagem dentro desse conceito de mediação, de construção de consenso, porque você tem uma parte inicial muito importante, em que você passa por uma entrevista, as pessoas elas decidem te contratar, então normalmente a indicação ela chega já pelos advogados e por partes que já estão propensas a fazer um caminhamento, um endereçamento diferente da sua questão. Né? Então, acho que essa é uma vantagem da mediação privada. Especialmente quando elas te contratam e elas te pagam, acho que elas ficam ainda mais engajadas em participar do procedimento. São vantagens que a mediação privada te traz. Enfim, nos 2 casos, eu vou confessar, eu até falei que para mim era novidade. Eu inclusive, vou dar uma aula em breve na Católica de Salvador, e workshop que eu dava na mediação presencial, que era um workshop em que as pessoas, era muito baseado esse workshop que eu dava no presencial, era muito baseado na questão presencial, como a pessoa faz a abertura, da questão de como que ela conecta, como que ela traz a informação para trazer a pessoa para ela mesma, sair do automatismo de um discurso, muitas vezes preparado, que ela aprende num curso de formação, como que ela faz as perguntas de modo
a não colocar uma coisa implícita nessa pergunta, dando a entender que essa pergunta, na verdade, é uma afirmação, enfim, dividindo todas as fases desse workshop de mediação privada. Agora eu tenho o desafio de fazer esse mesmo workshop agora online. E aí eu fiquei estudando e vendo, né, a questão da comunicação e das fases, das ferramentas, todas as ferramentas que a gente usa, o que isso incorpora para o online ou não. Eu até falei, desculpa, não quero parecer uma fraude, mas a minha experiência nesse universo online não é muito grande não, mas vamos que vamos. E aí tem que fazer uma transição, mas, enfim, estou te falando isso para a apresentação dessa aula de workshop, mas nas mediações que eu participei. E nas duas deu certo, foi frutífero, terminou num acordo, as duas terminaram em acordo, as duas deram certo, mas é diferente, alguma coisa diferente. Eu ainda estou reconhecendo, estou processando o que tem de diferente. Como você faz a apresentação, como você colhe as informações, como você divide o tempo. Mas as duas deram certo, as duas elas funcionaram muito bem. E eu também funcionei como advogado único em caso de família, em clientes que me contrataram, com alguma carga de conflito, mas que no final também, esses clientes, aí eu já funcionando no papel de advogado dos dois, mas facilitando também tudo virtualmente, a gente chegou num acordo. Eu também sempre falo, né, os papéis e as posições são muito diferentes. Quando alguém vem me contratar, um lado só vem me contratar para ser mediador, para eu ser mediador, para me indicar, para outra parte me aceitar, normalmente eu já recuso, falo, isso aí não vai dar certo. Minha experiência mostra que isso não dá certo. Quando vem os dois, com advogados, ou sem advogados, mas vem procurando um mediador, e a sua função é de mediador, seu papel é de mediador, é uma coisa. Agora, quando você é advogado, a pessoa te procura como advogado, que é um aconselhamento, e aí você se torna advogado dos dois, por indicação de um, que foi o que eu fiz, eu sempre tomo um pouco de cuidado. Porque se não tiver um engajamento já propício, e você tiver que ficar na condição de advogado, tendo que separar as rusgas e tudo mais, eu acho que normalmente acaba sendo uma posição um pouco inglória. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nesse caso, eu funcionei como advogado, existia uma propensão de um engajamento por um acordo, eu não funcionei como mediador, funcionei como advogado e deu certo. Mas nas sessões, eu também sentia um pouco o impacto dessa diferença. De você estar falando com um, estar falando com o outro, né? Trabalhar o tempo e especialmente a velocidade. A velocidade no universo presencial, por uma questão de hábitos, estamos habituados com isso. É diferente, a gente tem muita tranquilidade, muita fluência no contato presencial. Não é a mesma fluência, não é a mesma no universo virtual online, mas que a gente vai aprendendo, a gente vai se acostumando, né? Tem gente que fala que tem professores que são ótimos quando são presenciais e no online eles perdem um pouco. Não sei, ou professores que não são tão bons no presencial são melhores no universo online. Não sei, eu acho que nós somos um ser único, nosso conhecimento está aí. Óbvio que eu gosto de falar para pessoas, menos do que falar para a tela do meu computador. No começo, eu confesso, eu achava engraçado, porque quando eu fiz sei lá, 4, 5 anos atrás, quando comecei a fazer algumas apresentações online, aí eu ficava vendo a minha cara falando, eu tinha uma dificuldade enorme, dava vontade de rir, quando eu via o meu próprio rosto na tela. Passou já nem, para mim, já não existe mais isso. Então, a gente se adapta. Então, eu acredito na adaptabilidade da mediação virtual para o universo online. E as colocações da doutora Regina, que são muito importantes, a gente falava nisso, da inclusão digital e das pessoas elas terem acesso a um sistema de tecnologia que as permitam estar em conciliação, que as permitam estar em mediação, especialmente para pessoas mais favorecidas. A gente está em São Paulo, às vezes a gente nem imagina, mas tem gente que não tem esse acesso todo à internet, e a internet precisa chegar para essas pessoas. E um segundo desafio, já existe um desafio muito grande na mediação e na conciliação presencial. Conciliar as pessoas, mediar as pessoas é difícil. As pessoas são complexas, têm percepções diferentes, comunicações diferentes, perfis diferentes, pautas diferentes, interesses diferentes, necessidades diferentes. E a mediação e a conciliação, enquanto uma técnica que diminui essas assimetrias muitas vezes de informação, do poder que a pessoa tem, enfim, do tipo de comunicação,
permite que a gente faça isso na conciliação ou na mediação com as suas diferenças. Agora, a gente continua tendo essa dificuldade no universo virtual, amplificada por uma ausência de estarmos habituados a esse universo. Né? As pessoas perderem a atenção muito rápido, elas se desconectarem muito rápido, a não ter o cheiro, a não ter o, sei lá, falam até esqueci o nome agora do hormônio, tinha um nome do hormônio que estava usando outro dia, esqueci o nome, que você tem isso no presencial e que você não tem isso no virtual. Acho que o desafio está posto para a gente, mas eu acho que dá para fazer a transição, e nos meus casos, respondendo a pergunta, eles deram certo. Não sei se foi sorte, não sei se existe essa preocupação hoje minha muito grande das pessoas serem engajadas, né, e de não ficar forçando e vendendo uma necessidade de construção de consenso para as pessoas. E deu certo. Mas tem que adaptar, não é a mesma coisa, não. Sim. Então, a minha preocupação, o que eu percebo, o princípio da confidencialidade, né? Como fica, como o senhor vê o princípio da confidencialidade na modalidade digital e na modalidade online? Porque eu acho que o risco, né, de a gente violar esse princípio fica bastante vulnerável, né? Olha, pessoalmente, eu sou credor da ideia de que não há muita diferença. Eu acho que a questão do dever de confidencialidade, de sigilo, ele se mantém da mesma forma. Mesmo sendo virtual, a gente usa, né, naturalmente, as pautas, os acordos, os combinados, os termos. Hoje em dia, a gente usa a assinatura digital, a gente submete o documento, as pessoas elas assinam as atas, elas assinam o termo de contratação, elas assinam o termo de mediação, e elas têm uma responsabilidade, naturalmente, de não usar aquela informação diferente daquele propósito que foi posto. Ainda no Brasil existe muita essa discussão da confidencialidade, mas, assim, informação dada é informação dada. As pessoas, elas estão em mediação, em conciliação, e se ela dá uma informação, a informação foi dada. A questão é o uso que eu faço dessa informação, ou se eu posso divulgar, ou se eu posso, de uma maneira lícita, utilizar aquilo que foi dado ou não. Se eu faço uma proposta, por exemplo, numa ação de família de pagar alimentos, falar, vou pagar 10 mil reais por mês de alimentos, mas nada vira. A outra parte pode pegar e no processo judicial com o juiz falar que a pessoa fez uma proposta de 10 mil reais e, portanto, ela tem condição de pagar os 10 mil reais ou o que ela quer. São essas as discussões que eu acho que elas são bem importantes e tem que continuar crescendo no Brasil. Mas eu não acho que mude o dever, não muda a obrigação. É confidencial porque existe essa proteção, porque sem confidencialidade naquilo que eu proponho, naquilo que eu falo, sem isso ser vinculativo até que o termo seja efetivamente assinado, eu mato a mediação no Brasil, eu mato a mediação. Porque aí eu estou amplificando o regime de competição, que é o de esconder informação, é de não propor, eu estou matando o brainstorm. E as pessoas elas têm que trabalhar brainstorm, ou seja, ideias que não são vinculativas. E se eu pagasse isso, se eu fizesse assado? Mas se fosse diferente? Imagina se esses ICs de um brainstorm, de alguma maneira, se tornassem sujeitos a serem divulgados. Não dá. Então, e nada impede da pessoa ir numa sessão de mediação, escutar presencialmente e ir fora e contar para a vizinhança inteira, e contar para outra pessoa, ela vai estar ferindo. Não é porque está no meio digital que esse dever ele é mitigado em nada. Mas a pessoa ela tem que assumir a responsabilidade de que se ela está no ambiente, ela tem que respeitar esse dever como reforço de um dever que tem que ser bem informado para as pessoas. Eu entendo assim também. Temos umas perguntas aqui, mas acho que antes de passar as perguntas, eu gostaria de ouvir as experiências da doutora Regina e depois passamos as perguntas, então. Obrigada, doutora. Então, doutora Sônia e todos os participantes, eu não estou atuando como mediadora, nem tampouco conciliadora. Então, a experiência que eu tenho é que eu ouço dos alunos que estão atuando nos SEJUSCs do Tribunal Regional da 2ª Região. E o que eles me disseram nas aulas foi que realmente está sendo muito positivo, que os advogados têm gostado muito do ponto de vista de otimizar o tempo. E que como já é uma cultura de que as partes devem participar, os advogados têm se empenhado para que as partes participem. A conversa paralela, ou WhatsApp, ou
liga e coloca no Viva Voz. Então, assim, mesmo que o reclamante, no caso, não tenha acesso à plataforma, porque, assim, fato, né? Fatos, nós não temos o controle, são fatos, não são escolhas, são fatos. Ou se faz assim agora, ou não se faz. E se vamos fazer assim, qual o critério que vamos escolher para fazer assim? Vamos escolher as pessoas que têm acesso à plataforma digital? Seria este um critério, né? Ou vamos tentar pautar e vamos ver o que conseguimos, né? O advogado, o próprio judiciário, não conseguiu ter acesso hoje, vamos marcar para outro dia, né? O advogado, então, fala, olha, você não tem um amigo ou um vizinho que tenha para a gente colocar aí o código para você entrar na plataforma? Ou seja, procurando caminhos quando se tem a boa vontade de viabilizar, né? É o que eu teria a dizer do seu ponto de vista prático e estou ávida aí para ouvir a participação dos nossos participantes. Doutora Sônia, só uma questão de tempo, que hora temos que acabar? Obrigada, doutora Regina. O nosso é um pouquinho flexível, mas agora vamos para as perguntas e depois vamos caminhar para o final. Ok. Não, eu não tenho compromisso, só para a gente se organizar. Ok. Eu vi aqui que tem a presença aqui da doutora Fernanda Tartucci, eu gostaria de agradecer bastante, que é uma referência aí na mediação, e é uma honra aí para a nossa comissão a participação da doutora Fernanda. Tem uma pergunta aqui da Andreia Oliveira. Doutores, como garantir os princípios éticos como o sigilo e confidencialidade na mediação virtual? Essa é a pergunta. E se uma das partes estiver gravando, e se houver mais alguém na sala de uma das partes, na ODR, há obrigação de gravar a sessão completa? Caso positivo, isso afrontaria o sigilo e a confidencialidade? São várias perguntas. Doutora Regina, quer falar? Doutor Marcelo? O microfone. Eu não sei, eu acho que em alguma parte, eu acho que um bom pedaço, acho que já foi respondido Sim. anteriormente. Eu acho que se mantém a obrigação, existe essa responsabilidade, a informação não pode ser divulgada, a pessoa que estiver falando, ela tem responsabilidade, e os mesmos riscos e vícios e falhas podem existir numa presencial. A pessoa pode, eventualmente, gravar indevidamente na presencial, que ela pode divulgar indevidamente na presencial. Então, se mantém isso como uma norma de conduta lateral que tem que ser respeitada, sobre as devidas penas aí de indenização e tudo mais. Então, no judiciário, a gente pensa na confidencialidade como algo que não deve ser levado à prova no processo. A relação da parte com as pessoas que estão próximas a ela, podem ou não devem saber daquele segredo, é uma responsabilidade dela. E a confidencialidade do que é dito ali também depende de quem? Depende do próprio mediador, do próprio conciliador, que ele não vá publicizar o que está sendo dito ali, né? Então, eu acredito que não muda muito ser virtual ou não ser virtual, até porque nem toda sessão de mediação tem esse sigilo, né? Eu vejo muitos, lá na plataforma que é usada na Justiça do Trabalho, a Webex, eles têm um sistema lá que chama lobby. Então, eles conseguem fazer o cálculo colocando as pessoas que não devem ouvir no tal do sistema lobby e depois trazendo de volta, né? E eu vejo que não há grandes necessidades de se falar muitos segredos, né? O cálculo é pouco feito e não chega a ser um problema entre o que se é dito ali. Talvez nas áreas de família tenha um pouco maior de complexidade, mas eu acho que vai muito da confiabilidade que as pessoas têm que ter. Nós não podemos controlar tudo, né? Se você disser que aquilo é para guardar segredo, nós não temos como controlar se vai ser contado ou não para outra pessoa. Eu acho que esse não é o empecilho. Eu não viria assim, olha, não vamos fazer as conciliações virtuais porque elas afrontam a
confidencialidade ou sigilo. Eu não vejo como um motivo impeditivo. A assinatura do termo, né, porque sempre na mediação privada, né, as partes assinam um termo de confidencialidade, faz parte, né, da declaração da mediação. E no judiciário também, de acordo com as orientações, nós vamos também pegar uma confirmação da parte sobre o tema da confidencialidade, né? Então, aí vamos só mesmo o dia a dia, a experiência vai nos mostrar aí como as coisas vão acontecer, né? Eu, pessoalmente, ainda não tive nenhuma experiência da mediação online, mas vamos agora caminhando para o final. Temos mais algumas perguntas, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Doutora Sônia, será que não tem alguém que gostaria de dar uma opinião a respeito do que a gente está fazendo? A doutora Fernanda, outras pessoas que estiverem assistindo. Acho que o debate seria rico também. Se alguém quiser falar, por favor, só também abrir o microfone. Sônia, tem uma pergunta da Andréia, de Cursa Velha, aí embaixo. Andréia escreveu agora. Em relação ao provimento 2289, diz que os provedores devem gravar para homologar. Gravar para homologar o sigilo. Isso não entendi bem. Em relação ao provimento 2289, diz que o provedor deve gravar para homologar sobre o sigilo nas sessões de mediação. Quer falar, Andréia? Você pode falar, Andréia. Eu não entendi direito também a pergunta. Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Já que tem esse provimento da 2289, ele fala que, né, recomenda, inclusive, que tem que ser gravada, né, as audiências. E aí eu acho estranho um pouco isso, na verdade, né? Eles falam que é para verificar se não teve coação na hora de firmar um termo. Eles ficam meio desconfiados. E aí eu queria saber a opinião de vocês aí, como é que funciona isso. Obrigada. Bom, Andréa, na Justiça do Trabalho não estamos gravando. Me parece que esse é um provimento do Tribunal de Justiça, né? E a minha pergunta está gravando para quem ouvir? Para quem controlar? Quem é que vai fazer essa fiscalização, né? Então, nós não gravamos e nós temos ativo aí a nossa ouvidoria, vamos chamar assim, que se houver qualquer pressão ou qualquer mau procedimento, as pessoas prejudicadas vão reclamar na ouvidoria e nós vamos apurar. Então, não temos esse procedimento, então, para nós, não é um problema esta gravação. Obrigada, eu acho que realmente não deveria ter, né? Eu acho estranho, né, uma coisa sigilosa ficar gravada, né? Mas, sei lá. Obrigada. Boa noite. Então, acho que não temos nenhuma pergunta. Nós temos na nossa comissão, aí na subseção, nós temos um projeto, o OAB Consensual, onde nós estamos introduzindo agora também a modalidade online, né? Estamos na fase de adaptação, vamos iniciar a fazer alguns testes, e aí colocamos aí à disposição também de todos aí para fazer as mediações e conciliações com a nossa equipe da comissão aí de mediadores. Então, gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Marcelo, foi um prazer. Doutora Regina, muito obrigada. Agradecer também a presença de todos, agradecer ao Dr. Aloísio aí, que conduziu aí os nossos trabalhos. E em nome aqui da Comissão de Mediação e Conciliação, em nome da UAB, gostaria muito de agradecer os excelentes esclarecimentos e exposições aí de vocês. Doutora Sônia, obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Só deixar aqui uma palavra para todos que eu acho que sejam advogados
ou sejam mediadores. A gente tem uma oportunidade muito grande agora na frente, que é uma possibilidade de uma atuação num raio muito maior do que o antes imaginado, até mesmo por uma questão de hábito e de formação de uma nova cultura que chegando, que simplesmente apareceu. Então, acho que hoje os advogados eles vão poder, né, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias e, quem sabe, com o caminhar de provimentos, legislações, com as instituições, com o judiciário verificando, né, a experiência que tiveram ao longo desse período sem o tanto presencial, se isso for se manter, e se novos investimentos forem acontecer, eu vejo muita vantagem para os advogados. Eu sonho com a possibilidade, sim, de cortes online, por exemplo. Eu acho que, imagina advogados fazendo audiências nos seus escritórios, mesmo nos processos, né, litigiosos, não precisando ir para o fórum, às vezes gastar um dia inteiro esperando uma audiência, mas fazendo isso no seu escritório, podendo atuar no Brasil inteiro, os mediadores podendo oferecer aí seus serviços no Brasil todo, mesmo pela plataforma, por plataformas. Eu acho que todos ganham, eu acho que isso gera acesso à justiça, eu acho que as pessoas elas vão poder ter os seus casos observados em jurisdições ampliadas. Eu acho que o próprio conceito de jurisdição, na verdade, de competência do foro, que limita, né, territorialmente a jurisdição, isso pode ser revisto. Então, eu acho que todos que estão estudando, se dedicando a esse universo online, só vão ganhar. Isso é uma tendência sem retorno. E a gente aqui, com essa comunidade formadora no Brasil, dos direcionamentos de conciliação e de mediação no ambiente privado ou do judiciário, a gente tem muito trabalho para fazer, muita experiência para compartilhar. E é isso. Vamos aí animados, firmes e fortes adiante. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada, doutor Marcelo. Eu gostaria de passar para a doutora Regina para as considerações finais. Eu gostei bastante da participação e acho que cada um de nós tem um papel de proatividade, mas de proatividade para o bem, né? Eu acho que a mediação não pode ser banalizada, porque ela é um instituto muito bom e muitos institutos são bons e acabam perdendo o seu valor pelo mau uso. Eu acho que nós temos que nos adaptar, sim, mas nos mantermos firmes na questão da qualidade do papel do mediador. Gosto muito, doutora Sônia, desta linha da advocacia consensual. A minha prática na magistratura foi sempre voltada para a conciliação, para a mediação, inclusive o Prêmio Inovari foi uma prática de mediação na execução, e é o que eu trago de muito rico, porque as pessoas falam, porque quem conhece a mediação, tem alguns desembargadores fazendo cursos, sendo treinados com a gente, o doutor Marcelo também é professor lá no TRT, e depois acabam falando, era isso? Eu não sabia o que era, né? E é impressionante como depois que você conhece, você pratica, você indica, e nós temos a responsabilidade de manter essa qualidade, de não deixarmos banalizar. Não, claro, não podemos evitar o que é fato. Não depende da nossa vontade. Então, vamos ser proativos, vamos seguir em frente e vamos propagar, incentivar o melhor. Não vamos usar a mediação como uma tábua de salvação porque não tinha outro jeito. Não, vamos continuar firmes, na minha opinião, com a qualidade que nós conquistamos até agora. Um grande abraço a todos e foi um grande prazer. Muito obrigada, doutora Regina. Então, agradecendo mais uma vez a participação de todos, dos colegas da comissão, da doutora Luísa, muito obrigada. Doutor Luiz Carlos Azeredo, que é o nosso presidente da comissão, quer fazer algum comentário? Não, eu só quero fazer minhas suas palavras e mais uma vez parabenizar os dois expositores, o doutor Marcelo e a doutora Regina. Podemos contar na frente mais com eles, quando nós estivermos com pleno funcionamento da OAB consensual. E agradecer a oportunidade à doutora Luísa também, que é o nosso diretor. Obrigada. É só isso, obrigado. Obrigada, doutora Azeredo.
Então, muito obrigada a todos. Então, uma boa noite, um grande abraço a todos. Virtual. Tchau. Tchau, doutora. Parabéns. Tchau, doutor. Tchau. Obrigada, doutora Luiz. Obrigada. Tchau.